Deus sobre aquela pessoa. E tudo que aquela pessoa for fazer, já deu certo. Por quê? Porque a presença de Deus está com ele. Então ele está dizendo, bendito o homem que confia. Em quem você está confiando? No homem ou em Deus? Porque quando eu e você deposita a nossa confiança no homem, aí o versículo 5 desse mesmo capítulo diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Quando eu deposito a minha confiança no homem, deposito toda a minha confiança no homem, o homem pode o quê? Vacilar. O homem pode me prometer algo e não cumprir. O homem pode dizer que vai fazer isso e não fazer. Mas quando eu deposito a minha confiança em Deus, quando Deus ele faz a promessa, ele é fiel para cumprir. O livro de Números 13, 19 e 23 diz que, aleluia, se eu e você tão somente confiar no Senhor, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa daquilo que ele nos prometeu. Então, quando eu e você deposita toda a nossa confiança em Deus, é entregar o nosso caminho, entregar a nossa vida, entregar tudo na mão do Senhor. É depender tão somente do Senhor, Deus. Quando eu e você depende só do Senhor e diz a ele, Senhor, eu dependo de ti. A minha confiança está só em ti, Senhor. Porque o homem não pode fazer nada por mim, por você. Mas Deus, quando ele entra na situação e aí você clama a ele entra na situação e resolve. Mas quando eu e você entrega a nossa confiança ao homem, o homem pode dizer que vai fazer e não faz. Muitas vezes você até diz assim, eu vou procurar um advogado para ele julgar essa causa, ou para ele advogar essa causa. E ali a pessoa coloca toda a confiança ali naquele advogado e muitas vezes o advogado diz, eu estou vendo aqui, estou vendo o processo, tudinho. Mas muitas vezes o homem está já com outra pessoa e você fica o quê? Aguardando. Quer dizer o quê? Que ele está só o quê? Enrolando. Ganhando dinheiro à toa. Mas quando aí você confia só em Deus, aí as coisas começam a mudar. Aquilo que está amarrado, o papai começa a quebrar os laços, começa a quebrar as amarrações e liberta. Por quê? Porque a palavra dele também diz que é ele que quebra o laço do passarinho. É ele que quebra as correntes, é ele que quebra o arco dos fortes, é ele que desfaz todo o embaraço da nossa vida. Então ele está falando nessa noite, bendito, abençoado é o homem que confia no Senhor e cuja confiança é no Senhor. Aí ele diz mais, prometendo para mim e para você, o versículo 8. Porque será como a árvore plantada junto às águas. Uma árvore, quando ela está plantada junto às águas, aleluia, ela nunca vai ter suas folhas secas. Ela sempre vai ter suas folhas verdejantes. As suas folhas nunca vai secar. Por quê? Porque as águas estão ali aguando a sua raiz. A água está ali, o que? Alimentando aquela árvore. E quando ela vier dar o seu fruto, aquele fruto vai ser sempre o que? Um fruto suculoso. Vai ter aquele suco naquele fruto. Por quê? Porque as águas estão ali, regando aquela raiz. Então ele diz, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não, aleluia, e não resseca, quer dizer o quê? Não resseca, quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se afadiga, nem deixa de dar o seu fruto. Pode vir o calor, pode vir a sequidão, mas se a raiz ela está plantada ali junto ao ribeiro de águas, ela sempre vai dar o seu fruto. Enquanto as outras árvores que estão fora, que estão longe do ribeiro de águas,
Enquanto as outras árvores estão distantes, as outras árvores estão se secando. Não vai dar um fruto bom. Mas aquela árvore que está plantada ali junto ao ribeiro de águas, onde está passando ali um lençol de água, aonde está próximo a um rio, então aquela raiz está se estendendo para quê? Para buscar água onde tem. E o que é que Deus está falando para mim e para você nessa noite? Que quanto mais eu e você buscar a fonte da água viva, eu e você sempre vai dar o quê? Frutos. Eu e você vai sempre estar o quê? Na frente. Eu e você vai sempre ser o quê? Mais do que? Oi? Vencedor. Aí o versículo, vamos pular agora para o versículo 13. Ele diz assim: o Senhor, ou melhor, ó Senhor, esperança de Israel. Quem é a esperança de Israel? Senhor. O Senhor, o nosso Deus. Ele é a esperança de Israel. Aí eu te pergunto mais uma vez, em quem você está depositando a sua esperança? Porque coisa boa é quando eu e você espera tão somente no Senhor. Porque a Bíblia diz que quando eu e você espera no Senhor, a cada dia Ele vai nos fazer o quê? Renovar as nossas forças. Nós vamos ter força, mesmo que de repente esteja desanimado, mas sempre Deus ali, com a palavra dele, vai renovar nossas forças. Através do louvor, através de uma oração, através de uma palavra, Ele sempre vai estar o quê? Renovando as nossas forças. Então Ele está dizendo que a minha esperança, a tua esperança tem que ser Ele. Ele é a nossa esperança, igreja. Aleluia. Aí Jeremias está falando aqui através desse versículo: ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. Aquelas pessoas que deixam a presença de Deus, deixam o Senhor por qualquer coisa, troca o Senhor muitas vezes por causa do emprego, troca o Senhor muitas vezes por causa do dinheiro, troca o Senhor por causa de qualquer coisa que na terra, troca, faz a troca, deixa de servir a Deus para servir ao dinheiro. E tem pessoas assim, tem pessoas que adoram mais o dinheiro do que a quem? A Deus. É ou não é? No período da Covid mesmo, foi o que mais teve. Muitos que tinham muito dinheiro, recursos mesmo, muitas vezes diziam: o meu Deus é o meu dinheiro. E muitos que tinham muito dinheiro, mas quando caiu lá na UTI, aí diz: o meu dinheiro pode comprar os oxigênios, mas aquele que verdadeiramente serve ao Senhor, quando Deus ele verdadeiramente tem planos, aleluia, Ele permite entrar na situação e Ele mesmo tira da situação. Porque eu conheci mesmo uma irmã, bem idosa ela, bem idosa mesmo, acho que já tinha o quê? 89 anos, nessa faixa já. E ela pegou o Covid, passou o quê? Eu acho que 2 meses dentro da UTI, entubada. E o Deus que permitiu ela ir para lá foi o mesmo Deus que tirou ela de lá. E quantas pessoas mais novas do que ela foi e não voltou mais. Por quê? Porque Deus ainda tinha algo para completar na vida da serva dele. Ainda tinha os filhos dela para quê? Para se voltar para os caminhos do Senhor.